Boa noite a todos. O slide que vocês observam aí na tela representa uma cena do filme Nosso Lar, que eu acho que muitos de vocês assistiram, que conta a passagem da vida de Chico Xavier. A palestra versa sobre as comunidades do plano extrafísico. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, nós queríamos falar para vocês das passagens dos 4 evangelhos canônicos: Marcos, Mateus, Lucas e João. Principalmente nesse aspecto eu vou abordar passagens do Evangelho de João, que retratam a vida pública de Jesus, conhecida como seu ministério, que começa o seu batismo no Rio Jordão, quando ele é batizado por João Batista, e para alguns autores vai até a última ceia, que nós conhecemos como a Santa Ceia. Para outros autores, vai até quando Jesus ressuscita ou se materializa. Aí conta o anedotário popular que Jesus, no domingo, quando ressuscitou, aparece primeiro para Maria Madalena e não para um dos 12 discípulos. Conta o anedotário que, se ele tivesse aparecido para um dos discípulos, talvez a boa nova não se espalhasse tanto e tão rápido. Como vocês sabem, também do anedotário, as mulheres são conhecidas por não guardarem muito segredo, mas é só anedotário, tá certo? Então, mas conta que esse foi o objetivo de ele aparecer primeiro para Maria Madalena. E Maria Madalena corre para contar a todos a boa nova, que Jesus sobreviveu à morte do corpo físico. Pois bem, no Evangelho, Jesus reúne os seus discípulos para a última ceia, na quinta-feira. E quando estão todos reunidos, ele lhes comunica, dizendo que vai partir. E para onde vai, não pode levá-los. Essa notícia caiu no seio daqueles 12 apóstolos, os 12 discípulos, como uma verdadeira bomba. O que é que acontece? Aqueles homens deixaram tudo. Deixaram família, deixaram trabalho, e por mais de 3 anos seguiram Jesus. E agora simplesmente eles estavam reunidos para a última ceia e Jesus lhes comunica que vai partir. E para onde vai não pode levá-los. Aqueles 12 homens, na maioria iletrados, analfabetos, como já disse, deixaram tudo, deixaram família, deixaram trabalho e seguiram Jesus por mais de 3 anos. Imaginem o que passa pela cabeça daqueles homens. A sensação de abandono, a sensação de falta de reconhecimento. Eles se sentiram abandonados. Pedro, o mais afoito dos discípulos, diz para o mestre: Nananina não, aonde você for, eu lhe seguirei. Jesus então, olhando para Pedro, lhe diz: Pedro, em verdade eu te digo, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E a gente conhece a história. Depois disso, Jesus pega um recipiente, coloca água e chama seus discípulos para lavar os pés. Novamente Pedro diz que jamais ele consentiria que o seu mestre
se humilhasse daquele tanto para lavar os pés. Jesus, então, usando da sua autoridade moral e amorosa, diz que vai sim lavar os pés de todos os discípulos. E Pedro também se submete. Mas na vez de Pedro, ele pede que não seja lavado só os pés, que sejam lavadas as mãos e a cabeça. Depois disso, e aí que eu estou falando dessa quinta-feira, porque para mim, ela resume toda a passagem de Jesus na terra. Porque ele diz, a partir desse gesto de lavar os pés, que ele vai deixar um novo mandamento. E o novo mandamento é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Toda essa descrição da Santa Ceia, ela está no Evangelho de João, além dos outros evangelhos, no capítulo 3, que eu acho que ela resume toda a obra de evangelização da vida pública de Jesus. Porque ali tem, em toda a cena de traição, mas cena de amor incondicionado, que Jesus, entre aspas, se humilha para mostrar aos discípulos que ninguém é melhor do que o outro. Se ele, que é o mestre, foi lavar os pés dos discípulos, imagina eles. Então amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a grande mensagem de toda a vida pública de Jesus e do seu ministério. Pois bem, terminando toda a descrição da Santa Ceia, no capítulo 13, adentramos no capítulo 14 de João, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Jesus, se dirigindo aos discípulos, diz: e olhando, e sabendo, e conhecendo o que se passava pelo coração e pela mente dos discípulos, verificou e sabia que todos estavam muito perturbados, muito chocados, muitos se sentindo traídos pela dedicação que tiveram ao Mestre. E ele dirige a palavra aos discípulos, dizendo-lhes: não se turbe, isso está no capítulo 14, versículos 1 e 2. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Então veja bem, são dessas diversas moradas da casa do nosso Pai que nós vamos conversar aqui sobre as comunidades do plano extrafísico. Disse Jesus, não só dessa passagem, tem várias outras, onde ele diz que, por exemplo, quem não renascer não entra no reino dos céus. Onde também em Malaquias, que fala também do renascimento, fala também de uma passagem de Jesus quando estava no Monte Tabor com os discípulos Pedro, Tiago e João, que ele se transfigura, se cobre de luz, e ao lado dele está Moisés e Elias. E ali Elias é apresentado como João Batista, que já tinha sido morto por Herodes. Correto? Está lá, também tem várias outras passagens. Então, onde Jesus reforça a necessidade do renascimento, onde Jesus reforça que na casa do nosso Pai tem muitas moradas. Para qualificar essas diversas moradas da casa do nosso Pai, é que eu vos trago uma mensagem de André Luiz, recebida por Chico Xavier, publicada no Anuário Espírita de 1964. Lá, André Luiz diz que
No orbe terrestre, no planeta Terra, existiam na época 21 bilhões de espíritos desencarnados. 21 bilhões. Nessa data, 64, nós tínhamos na Terra 3 bilhões e meio de humanos encarnados, o que dá aproximadamente 24 bilhões e meio a 25 bilhões de pessoas encarnadas e desencarnadas na face da Terra. E diz André Luiz lá nessa mensagem que ele não precisaria, não teria como precisar exato, que ele só disse aproximadamente 25 bilhões, que não poderia aproximar de forma exata, porque existiam várias migrações do orbe terrestre em direção a outros mundos e de outros mundos em direção à Terra. Se trazendo essa quantidade para os dias atuais, hoje nós temos 7 bilhões e 800 milhões de humanos encarnados, dados agora de 31 de dezembro, aproximadamente. Se isso for verdade, e se a ida de espíritos da Terra para outros orbes for mais ou menos igual de outros orbes para a Terra, isso equivaleria a nós temos agora não mais 21 bilhões de espíritos encarnados, mas 17, o que daria entre 24,5 e 25 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados no nosso orbe. Então é disso que nós vamos falar aqui agora. E veja bem, desde o início da nossa civilização, que 3 perguntas inquietam a humanidade. Quem somos? Quem somos? Essa pergunta passa por todos os filósofos, cientistas, de todas as épocas. Quem nós somos? A outra pergunta: de onde nós viemos? De onde nós viemos? E a terceira: para onde nós vamos depois da morte do corpo físico? Essas 3 perguntas resumem a grande inquietação da nossa civilização. Bem, a nossa palestra vai responder para onde nós vamos depois da morte do corpo físico. Para onde nós vamos? Esse é o tema que nós vamos buscar responder. Pois bem, com a morte do corpo físico, não acaba. Resta coisa. O espírito passa a viver em outra dimensão da vida, na dimensão espiritual, associando-se aos outros que eles são afins, em estado de felicidade ou infelicidade, uma vez que cada consciência vive e envolve os próprios reflexos, como consequência dos atos cometidos na existência que ora finda. Não é de repente só porque a pessoa morre que se torna bom ou ruim. Ela vai continuar. Quem quiser saber como é a pessoa vive do lado de lá, é só olhar como ela viveu do lado de cá. Dizem que o mundo espiritual é a cópia do nosso mundo físico. Não é verdade. É o contrário. O nosso mundo físico, que é uma cópia, mas muito borrada, do mundo espiritual. Então, se aqui no mundo físico nós nos associamos por interesses, por conveniência, por pensar igual, por ter os mesmos objetivos, nos juntamos em grupos, em clubes, etc. Do lado de lá, é a mesma coisa. Aqui é um reflexo em carbono bastante borrado do que existe no mundo espiritual.
Francisco Xavier, no livro Justiça Divina, tem um capítulo lá que registra que muitas vezes a maldade que nós fazemos para os outros nos perdoam, mas aquilo não nos limpa. Em nossas faltas, está aqui no capítulo 47 do livro Justiça Divina, na maioria das vezes somos imediatamente perdoados, mas não ficamos limpos. Tem também um adágio popular que diz assim: se aprende que arrastar dói, não é quando nós estamos arrastando alguém, é quando nós estamos sendo arrastados. Então veja bem, por mais que você imagine a dor do que é uma pessoa ser arrastada, não é igual você ser arrastado. Se você arrasta alguém e esse alguém lhe perdoa, mas você não ficou limpo, ou seja, o plantio é livre, mas plantou, a colheita é obrigatória. Ou seja, isso não é o caso do crime e castigo, não é. É você passar pelas mesmas dificuldades que você impôs ao outro, para que você aprenda a lição. Essa que é a finalidade principal das nossas encarnações sucessivas, é aprendizado. Fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos, no delírio da violência, mas onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso, que fica no nosso pensamento, que fica na nossa consciência. A chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação para esse alguém que foi ofendido, mas será sempre uma chaga de aflição a pesar na nossa vida. Então, isso chama-se justiça divina. Não é aquela lei do talião, do dente por dente, olho por olho. Mas é você passar pelas mesmas dificuldades que você impôs ao outro, para você aprender que aquela dificuldade, o tanto que ela pesa no seu aprendizado. As características das comunidades espirituais. O mundo espiritual comporta várias regiões ou esferas vibratórias, composta de níveis ou planos evolutivos, nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio ou grande porte, genericamente denominadas colônias espirituais. Nós mostramos aqui na tela de entrada uma fotografia, uma cena do filme Nosso Lar, que é uma comunidade, uma cidade do mundo espiritual, lá para onde foi André Luiz. Quem leu o livro e viu o filme, olha lá essa cena. Veja bem, se aqui na Terra nós temos 7 bilhões hoje, 7 bilhões e 800 milhões de humanos, vivemos em grandes, médias cidades, imagina 17 bilhões do lado de lá. As cidades têm que ser maiores para poder comportar tantos espíritos. Correto? Então vocês vão ver do lado de lá várias cidades onde os espíritos vão se agrupar em bairros, como é do lado de cá, enfim. Uns vão morar em um determinado bairro por afinidade, outros em outro bairro pela sua afinidade, tá certo? E assim sucessivamente. As comunidades espirituais do plano extrafísico são constituídas de espíritos que apresentam semelhanças e aptidões opostos. As relações entre eles estabelecem a existência de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Assim, as regras da vida em sociedade são estabelecidas de acordo com o grau de moralidade e de conhecimento dos seus habitantes. Lá não é pelo que tem, lá a gente não leva os bens materiais, lá é pela evolução moral.
Aqui fala do livro dos Espíritos, questão 90. Essa questão 90, a pergunta é: os Espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? E a resposta: são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que temos chegado. Lá, a roupa não esconde o cidadão. O que mostra é o grau de perfeição moral a que temos chegado. Os Espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Aqui está no livro dos Espíritos, na questão 274. Entre os Espíritos superiores, essa ascendência moral é natural. Sempre de natureza benéfica, de respeito ao livre-arbítrio de cada um. O Espírito superior até ele vai lhe intuir para fazer o bem, mas ele não lhe obriga. A decisão, o livre-arbítrio é seu. Você faz e é responsável pelos seus atos. A questão 274 diz o seguinte, pergunta o seguinte: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para eles alguma hierarquia e poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? E a resposta: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que haja alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Aí tem a pergunta em sequência a essa: podem os espíritos superiores, inferiores, subtrair-se às autoridades dos superiores? E ele responde que não, que é irresistível. Tais condições não se observam, porém, entre os espíritos inferiores. Os espíritos superiores respeitam o seu livre-arbítrio. Os inferiores não. Lhe induzem, lhe obsidiam e às vezes fazem você executar ações que você muitas das vezes nem queria fazer. Mas você está num campo vibratório baixo, igual a esses espíritos inferiores, eles vão lhe fazer coisas que você não queria. Entre os espíritos inferiores que usam a inteligência ou a imposição da vontade para serem ouvidos, ou em certas circunstâncias para subjugarem, ignorando que toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus, mas só se submete quem está no mesmo grau vibratório. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Bem, nas comunidades do plano extrafísico, nós temos basicamente no orbe terrestre 3 tipos de comunidades diferentes. A primeira são as chamadas comunidades espirituais de sofrimento e dor. Quem como eu vem da religião católica, lá nós chamamos isso de inferno, correto? Lá é o inferno. Pois bem, essas regiões de sofrimento e dor, aqui no nosso mundo ocidental, nós estamos bem influenciados por um escritor italiano que escreveu o que ele chamou da sua comédia, que foi Dante Alighieri, no primeiro livro, em 1304. Dante Alighieri, o primeiro livro da comédia, que mais tarde foi chamada de Divina Comédia, o primeiro livro dele chama-se Inferno. E lá, Dante estava em desdobramento mediúnico,
ele conta no livro que estava sonolento e acorda numa selva. E nessa selva aparece para ele primeiro uma pantera. E ele corre da pantera. E mais na frente aparece para ele um leão. E ele corre do leão. E mais na frente aparece para ele uma loba. A interpretação que os críticos deram a essa passagem, primeiro, a pantera, como alegoria, representa a primeira fase do ser humano, a primeira idade. A pantera representa o assodamento, a falta de comedimento, a insensatez, que é a primeira idade do ser humano. Vem depois o leão, que é a fase do meio, a madureza. Então o leão para Dante representava o quê? Representava a força e a violência. E por último, a loba representava a terceira idade, a velhice, que já representava a disfarçatez, a camuflagem. O velho não tem mais a força. Se ele quiser conseguir alguma coisa, vai de outras formas. Então isso é que o lobo consegue derrubar presas maiores, mas vencendo de outras formas, não mais pela força, não mais pela violência. Pois bem, Dante corre desses animais, chega ao topo da montanha, e lá quem aparece para Dante? Aparece o poeta Virgílio. Virgílio foi um grande poeta do latim. Ao ele escrever a Eneida, foi um marco para a língua latina. Aparece Virgílio, e Virgílio era considerado um grande poeta da racionalidade. E ele aparece para Dante, Dante considerava ele o grande mestre, e disse: olha, eu vou lhe conduzir, vou lhe tirar daqui, mas você tem que seguir. E ele segue Dante até chegar na entrada do inferno. Inferno, descrito por Dante, não tem porta nem portão. É um grande portal. E estava lá escrito: vós que aqui chegais e aqui entrais, não mais retornarás. E Dante descreve, seguindo, ele fica com medo de seguir, diz que não vai seguir Dante, não vai seguir Virgílio. Mas Virgílio diz para ele que quem mandou ir lá foi Beatrice, que era o grande amor da vida de Dante. Que Dante só a olhou 3 vezes e só uma lhe dirigiu a palavra. Mas era, como dizia Dante, um amor divino. Não era um amor carnal. Ele nunca teve nenhuma relação com Beatrice. Mas Virgílio disse: olha, quem mandou eu vir aqui te guiar foi Beatrice. E ele então resolve seguir. O inferno de Dante tem 9 círculos infernais. Cada tipo de pecado era um ciclo infernal. Lá tem o ciclo da gula, tem o círculo da luxúria, tem o círculo da avareza, tá certo? Tem o círculo da ira. Quem não se lembra de ter visto alguém mandar outra pessoa para o quinto dos infernos? Já ouviram isso? Você sabe qual é o quinto dos infernos? É o quinto círculo infernal. Aqui no Brasil, no tempo do Brasil colônia, teve um imposto muito famoso chamado quinto. Tudo que era produzido na colônia, a coroa portuguesa tirava 20% a título do imposto chamado quinto. Quem dera que hoje a gente só pagasse 20% de imposto nisso. Mas quando se descobriu ouro em Minas Gerais, o pessoal trabalhava para tirar ouro em condições precárias. E depois de muito suor, muito sacrifício, tem que separar 20% para dar para a coroa portuguesa. Então eles chamaram aquilo quinto dos infernos. E vocês sabem qual é o quinto dos infernos de Dante?
É o inferno, é o ciclo infernal da ira. Porque quem pagava ficava irado. Tá certo? Então, esses 9 círculos infernais de Dante, que marcaram a civilização ocidental, estão interrelacionados com cada tipo de pecado. Certo? Então, veja bem, nesse local, que o Espiritismo chama de umbral, nesse caso aqui seria o umbral inferior, o umbral denso, que é o inferno de Dante. Lá é o predomínio das paixões inferiores. É o controle mental sobre o subjugado. Lembra? Olha, se tivesse espírito superior lá, não ia subjugar ninguém. Mas são espíritos inferiores. Não tem volitação, ela é restrita. O acesso é interditado às regiões mais elevadas. A névoa envolve a região. Exerce influência sobre os encarnados. Aí é que está o problema. Veja bem, essa região chamada umbral inferior, ou inferno, ou umbral denso, nós estamos falando rigorosamente da mesma coisa. Onde Dante relacionava que eles iam se juntar de acordo com as suas preferências que tiveram na Terra. Por exemplo, quem come muito ia para o ciclo infernal da gula. É óbvio que ele ia se juntar com quem pensa igual a ele. Por isso os tipos de pecado. A luxúria, idem. A avareza, idem. A ira, idem. O local dessa região é uma região no interior da Terra, em cavernas, em pântanos, onde não penetra a luz do sol. Lá existe uma névoa densa. Ora, se aqui nós temos local na nossa cidade de névoa densa, onde não se entra de noite, nem a polícia, imagina no interior da Terra onde o sol não penetra. Tá certo? Lá são subjugados. Esse inferno de Dante foi feito, tem uma pintura muito famosa do pintor Sandro Botticelli, que está na biblioteca do Vaticano. Eu acho que você já deve ter visto que ele até estava numa contracapa do livro de Debral, Inferno, que é um sino de cabeça para cima, né, emborcado, e é desenhado vários círculos infernais em volta dele, nas mais diversas situações, por proximidade do tipo, entre aspas, de pecado que cada um tem. Ok? Pois bem, Dante passou por Virgílio todos os círculos infernais e saiu no chamado umbral, que nós estamos falando do círculo lá infernais, é do umbral inferior ou umbral denso ou inferno. Ele ficou no segundo livro dele de purgatório. Nós conhecemos na Igreja Católica por purgatório. Trata-se de uma zona obscura que se inicia na crosta terrestre, é a espécie de uma região purgatorial, caracterizada por grandes perturbações decorrentes da presença de compactas legiões de almas irresolutas, ignorantes e despreparadas em grau variáveis. Mas já é um pouco superior às regiões infernais tratadas por Dante e que nós chamamos aqui já é na própria crosta terrestre, já tem luz do sol. O máximo que pode acontecer em um determinado local não entrar a polícia de noite. Tá certo? Mas isso está caracterizado no segundo livro de Dante, chamado Purgatório. Ok? Beleza? A terceira região são as comunidades devotadas ao bem, aqui no nosso orbe terrestre. São as diversas comunidades, as diversas colônias espirituais. Aquela que nós retratamos
na tela inicial do nosso livro, da nossa apresentação, que é uma colônia chamada Nosso Lar. Tem várias outras, tá? É numa dimensão diferente, fica até cerca de 50 quilômetros da crosta terrestre. O Nosso Lar fica, pelo que contado para nós por André Luiz, fica acima do Rio de Janeiro, a cerca de 50 quilômetros de altitude. Mas tem outras comunidades devotadas ao bem na terra, no Brasil. São várias no Brasil também. Aqui não é como eu pensava quando via os anjinhos tocando harpa sentado na nuvem, né? Muita gente ouvindo, não é isso. Aqui o trabalho é intenso. São espíritos jamais superiores, mas ainda vivendo na nossa ordem, onde trabalham bastante. Porque, conforme eu vou conversar com vocês mais um pouco na frente, a nossa Terra é muito perturbada ainda. Nós estamos passando por uma fase de transição planetária, mas ainda somos envoltos em uma camada muito densa. Livre trânsito a outras comunidades. As pessoas que moram lá têm livre trânsito a outras comunidades. A orientação é utilizada, a comunicação é por via mental ou palavra articulada, a influência espiritual respeita o livre-arbítrio de cada um. É importante isso. O espírito superior não lhe obriga a nada, só o inferior. A natureza é rica e bela. Bem, Dante passou pelo inferno, primeiro livro, passou pelo purgatório, que é o segundo livro, e antes de chegar aqui, o Vigílio diz para ele: olha, a minha razão só dá para lhe conduzir até o purgatório. Daqui para frente, eu sou extremamente racional, não posso mais lhe conduzir. Quem vem lhe receber aqui, na porta das comunidades devotadas ao bem, que é o quê? O paraíso. Na religião católica, essas comunidades são chamadas de paraíso. Quem vem lhe receber é Beatriz. Porque daqui para frente, só o amor incondicional tem acesso. Até aqui, você veio pela razão. Até o purgatório, a razão lhe traz e eu lhe trouxe. Daqui para frente, a minha competência cessa. Daqui para frente, só o amor incondicional. Aí ele recebe Beatriz, que é o grande amor divino que o Dante achava, para lhe conduzir no paraíso. Pois bem, nós estamos falando aqui apenas do orbe terrestre, que nós somos um planeta ainda em fase de desenvolvimento baixo. Nós somos um planeta de expiação e provas. Quem vem para cá são poucos mensageiros de luz. Vem para cá quem está espiando coisas erradas feitas no passado e quem está realizando provas para pagar a dívida do passado. Está colhendo aquilo que plantou em outras encarnações. Como disse Jesus, só vai para o céu quem renasce. E renasce por várias vezes. Renasce por várias vezes. A religião católica acreditava da reencarnação, fazia parte da doutrina até o ano de 553 da nossa era. O que aconteceu em 553? O chamado papado bizantino, para se eleger papa, tinha que tomar menção para o imperador bizantino que residia em Constantinopla, que nesse período era o Justiniano. Justiniano casou com Teodora, e Teodora registra a história que era uma meretriz.
que ao ascender ao cargo de rainha, se revolta contra as outras meretrizes onde ela trabalhava e mandou matar quase todas as meretrizes de Constantinopla. Por quê? Porque como a Igreja Católica dizia e acreditava e falava da reencarnação, se ela era uma escravocrata de primeira grandeza, e diziam para ela que ela iria encarnar como escrava. O que é que ela fez? Convence o marido dela a convocar um concílio, o segundo concílio de Constantinopla, e foi nesse concílio que a Igreja Católica muda a sua visão da reencarnação, mas não mudaram os evangelhos, todas as passagens do evangelho que tratam de reencarnação, como essa que eu disse para vocês, as palavras de Jesus: na casa do nosso Pai há muitas moradas. Não mudaram os evangelhos, não podiam mudar, mas mudaram a interpretação da religião católica, que a partir daí só passa a ter direito a uma única existência: se é bom, vai para o céu, para a vida eterna; se é ruim, vai para o inferno, para a vida eterna. Se é nem lá nem cá, vai para o purgatório, passar um período para depois ascender ao céu. Foi em 553 do segundo concílio de Constantinopla que a visão reencarnatória da Igreja Católica muda. Mas bem, trazendo para cá, para o nosso orbe terrestre, como eu falei para vocês, nós estamos numa passagem planetária, saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. A doutrina espírita, para a doutrina espírita, metodologicamente falando, nós temos 5 espécies de mundos diferentes. Primeiro é o mundo primitivo, da onde nós já viemos. A Terra já veio. Há 12 mil anos atrás, a Terra ainda era um planeta primitivo, o homem das cavernas, está aí. Tá? Veio lá, descemos da árvore, evoluímos para poder receber espíritos mais elevados, evoluímos enquanto corpo, tá? Quando descemos da árvore, teve um período grande de tempo para nos tornarmos o Homo erectus, não é isso? Caminhar com os 2 pés. Passamos depois, tiveram várias famílias de humanoides, Neandertal, Australopithecus, etc., até chegar no Homo sapiens. E depois, agora, o Homo sapiens sapiens. Só que, nos dias atuais, nós estamos voltando a ficar curvo de novo, só falta voltar para a árvore, porque agora é o novo Homo. E como dizia a nossa presidente, Homo e mulher, né? Agora é Homo e mulher whatsappenses. Vocês conhecem esse Homo whatsappenses? O cara fica curvo e só está faltando voltar para a árvore, né? Porque se curva para usar o quê? O WhatsApp. Agora é o Homo e o WhatsApp. Vai sair só também a derrotada, tá, gente? Nós estamos na fase do Homo sapiens sapiens. E vai encarnar, nos diz o espírito Filomeno Manuel de Miranda, em psicografia de Valdo Franco, que desde os anos 1970 vai encarnando uma quantidade de espíritos superiores na Terra para nos ajudar nessa passagem do planeta de provas e expiações, ou de expiações e provas, para a regeneração. O que deve acontecer, conforme as profecias, e conforme registrou para nós Chico Xavier, até o ano de 2057. Pois bem, a nossa psicosfera, eu tive muita dificuldade quando eu estudei o catecismo na Igreja Católica. Vocês vão se lembrar de uma passagem lá que a gente estudou para a primeira comunhão, sobre o pecado. Lá está escrito que a gente peca por pensamento, palavras, atos e omissões. Está no catecismo. Eu aceitava eu pecar por palavras. A palavra ofende. Peca-se. Se ofende o outro por palavra. A palavra corta, magoa. Atos. A
Por definição, se eu faço um ato errado com o meu irmão, eu estou pecando. Omissão. Se eu vejo uma cena que eu podia intervir e evitar o mal e não faço, eu lavei as mãos, eu estou pecando, entre aspas. Mas por pensamento eu não aceitava. E eu perguntava para o padre, o professor de religião, a professora, eles me explicavam, mas eu não aceitava. Até adulto, velho, eu não aceitava o pecado por pensamento. Até que eu tive acesso, em 1993, ao Pentateuco Espírita, o livro dos Espíritos, são 5 livros, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. E lá no primeiro volume do livro dos Espíritos fica claro o que é o pensamento da gente. Pensamento é energia. Pensamento é força magnética. Pensamento, está provando aí a teoria quântica, a física quântica. Pensamento tem fótons. Fóton é luz, fóton é energia. Por isso que a gente tem aura, que todo mundo vê. Quem pensa bem tem uma aura bonita, grande, etc. Quem pensa em coisas horríveis tem uma aura negra. Quem enxerga, vê, já observa a pessoa. E você tem alguém que você, quando se aproxima, não dá ibope, tá certo? Tem outros não, que tem um contato fácil. Pois bem, eu fui entender também com a obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que fala para nós do que é o pensamento, dessa força energética. Em volta da Terra, nós temos uma atmosfera que é física. E junto dessa atmosfera, envolvendo a Terra, nós temos uma psicosfera, que é psíquica, que é formada pelo somatório de pensamentos de encarnados e desencarnados. A nossa psicosfera é densa, ainda, muito densa. Por quê? Cada um de nós temos por dia, quem nos diz isso é a psicologia, de 70 mil a 95 mil pensamentos. Uma boa parte deles, pensamentos viciosos. Não é isso? Quanto mais a gente se eleva para pensar positivamente em coisa boa, nós vamos nos sintonizar com as forças boas do universo. Por que a nossa psicosfera é densa? Porque ainda tem muito mal na Terra. Apesar de... É assim. Quando eu estou pessimista, muito pessimista, com tudo que a gente vê na televisão, de morte, de desastre, tudo. Eu gosto muito de história. Eu vou olhar o que aconteceu 500 anos atrás. Onde se cozinhava, se queimava na fogueira, homens e mulheres, e tinha uma multidão aplaudindo nas ruas de Paris, nas ruas de Roma. Não é longe, gente, 500 anos atrás. A nossa psicosfera ainda é uma psicosfera densa, mas bastante melhor do que é. Aí eu sou otimista. Veja bem, não pode ainda a nossa psicosfera ser uma psicosfera boa e ainda é densa, porque imagine vocês. Vocês sabem quantos abortos provocados tem no nosso planeta por ano? Abortos provocados é a mesma coisa que assassinatos, tá certo? E é o mais grave tipo de assassinato, porque você está assassinando alguém que não pode se defender. Nós temos 55 milhões e 700 mil abortos por ano. Imagine o pensamento que são espíritos que vieram com a oportunidade de reencarnar e aprender, e foi tirado deles essa oportunidade. Imagine o pensamento
desses nossos irmãozinhos sofredores na hora que voltam para o plano espiritual, de revolta, de mágoa. Imaginem as mortes violentas no trânsito, os assassinatos, o suicídio, que é a segunda pior forma de crime depois do aborto, é um suicídio. Você está atentando contra a natureza de Deus. Pois bem, a terra provavelmente passará, porque muitos espíritos que vieram nos contra os espíritos sublimes, que tiveram a oportunidade de vir melhorar e não fizeram, estão sendo chamados a encarnarem em outro planeta de expiação, de primitivo, porque a vibração deles não se coaduna mais com a vibração da Terra. Então, assim como nós viemos para cá, e nós somos extraterrestres, nos diz os Espíritos, nós viemos para cá de outros ordens, ajudar na evolução da Terra. E se nós agora, que diz a Igreja Católica, é o dia do julgamento, o julgamento para o Espiritismo é essa separação do joio e do trigo, que está acontecendo até o ano de 2057, e que quem não se adaptar vai ajudar o desenvolvimento de um planeta primitivo. Vai migrar enquanto espírito para encarnar em uma outra ordem. É assim que a coisa funciona. São, o Espiritismo, para o Espiritismo, metodologicamente falando, são 5 tipos de mundo. O primeiro, que é o mundo primitivo, porque nós estamos com a expiação e provas. Depois vem o de regeneração, que se Deus quiser, a Terra vai entrar a partir do ano de 2057. O quarto são mundos felizes. E o quinto, que são mundos divinos ou mundos celestiais, que um dia nós todos chegaremos lá. Por quê? Porque a centelha de Deus que nos criou está em nós, está na nossa constituição atômica. Hoje a física quântica prova que quando você decompõe o átomo, fica lá uma partícula que hoje nós chamamos, que a física quântica chama o bóson de Higgs, que é uma partícula de Deus, que toda a matéria tem, e que nós temos parte de Deus em nós, e que um dia chegaremos lá. Meus amigos, para encerrar, eu queria agradecer a presença de vocês e rogar que todos nós melhoremos o nosso pensamento. Tudo que vocês veem que existe na face da Terra passou antes pelo pensamento de alguém. Televisão, ar-condicionado, alguém pensou e projetou. Só existe o que passou pelo pensamento. Então vamos nos habituar, porque nós pensamos muita bobagem, e pensamento é energia, e estamos jogando muita energia na nossa psicosfera. Vamos elevar o nosso pensamento sempre ao Criador, aos espíritos de luz, aos espíritos sublimes, para, fazendo a nossa parte, ajudarmos o desenvolvimento do planeta. 3 são chamadas a tríade da evolução, isso eu encerro na minha palestra, que nós temos que cuidar. Primeiro, é aquele princípio socrático do conhece-te a ti mesmo, que é o autoconhecimento, que é relacionado, você descobrir os seus infernos interiores, os seus demônios interiores, porque se você não descobre, você não evolui. O segundo é o conhecimento, você procurar estudar, procurar ver, procurar relacionar. E o terceiro, que se completa, que saiu Dante lá e chegar no paraíso, só chega com amor incondicional e com a prática do bem. Sem o amor incondicional e sem a prática do bem, nós não teremos uma evolução completa. Obrigado a todos.